Imagens misteriosas do oceano. Oceano, mar, rio ou qualquer outro corpo d'água. Todos eles têm algo em comum, despertam em nós uma curiosidade quase que instintiva. Talvez seja pelo fato de não sabermos o que realmente existe em suas profundezas, ou pela ideia de que há coisas invisíveis a olho nu, escondidas até nas menores partículas de água. Apesar dos oceanos cobrirem mais de 70% do planeta, estudos indicam que não conhecemos nem 80% de suas Nada. profundezas. E isso me deixa bem Falta intrigado. explorar muita Afinal, não coisa. temos nenhuma certeza absoluta sobre o que vive ou já viveu nos lugares mais remotos desse abismo escuro, gelado e inexplorado. Lugares onde criaturas bizarras podem existir sem jamais serem vistas, onde navios se perdem e segredos parecem enterrados para sempre. E foi nesse vasto oceano que surgiram algumas fotos misteriosas, registros que nos deixam intrigados e levantam uma pergunta: isso é real? As profundezas Ou são mesmo não. tão misteriosas assim? Hoje eu vou mostrar para vocês algumas dessas imagens e contar suas histórias. Então, se você tem talassofobia, se prepare. Se E se prepara, não hein? tem, talvez você passe a olhar o oceano de uma forma bem diferente depois disso. Mas antes, meu nome é Amin, e seja bem-vindo ao meu vídeo. Ó, a mim. A mim ou mim? Eu sempre fico na dúvida. Imagens misteriosas do oceano. A primeira imagem que veremos hoje é essa aqui, um rio, um simples rio, mas com um detalhe que o torna completamente diferente dos demais. Ele está submerso, abaixo d'água. Muito legal, né? Essa imagem provoca uma sensação estranha de familiaridade, parecido com aquela das imagens de espaços liminares, onde algo familiar aparece em um contexto que desafia a lógica. É como se eu quisesse estar ali, mesmo com o desconforto que deve ser estar submerso e visualizar esse ambiente É surreal. um rio dentro Mas afinal, do o que mar. estamos vendo aqui? Trata-se de um fenômeno chamado halocrina, que ocorre quando águas de diferentes salinidades se encontram. Esse lugar específico é conhecido como o Rio Submerso de Angelita, localizado na península de Yucatán, no México. A diferença de densidade entre a água doce e uma camada de sulfeto de hidrogênio cria a ilusão de um rio fluindo debaixo da água. Ao descer aproximadamente 30 metros, revela-se um ambiente surreal, um rio submerso com Incrível, árvores né? afundadas e uma névoa densa e misteriosa. A água doce na superfície repousa sobre uma camada de água salgada mais densa. Essa separação natural forma uma verdadeira cortina enigmática que impede a mistura imediata das águas, dando ao lugar essa aparência hipnotizante. Essa imagem nos convida a refletir que tipos de fenômenos submersos podem existir e que tipos de cenários encantadores podem estar por aí, escondidos de nós. E aí vocês entravam mais fundo ainda? Nesta imagem, podemos ver um cenário aquático com elementos arquitetônicos remanescentes de um templo antigo, um verdadeiro fantasma de uma época onde o mundo era bem diferente do que conhecemos. Além da atmosfera subaquática que essa imagem nos passa, há uma raia nadando, tendo bastante destaque na imagem. Essa foto me faz pensar a respeito de nossa história, e como boa parte dela pode estar submergida sem nós nem ao menos saber. Esquecidas. Lembranças de um povo que não mais existe. Perdidas. A imagem em questão se trata de Chicheng, ou Cidade Leão, localizada no lago Qingdao, na China. Essa cidade foi construída durante a dinastia Han Oriental, por volta de 25 anos depois de Cristo. A cidade veio a ser submergida no ano de 1959, durante a construção de uma usina hidrelétrica, que daria origem ao lago. A cidade desapareceu sob aproximadamente 30 a 40 metros de água, tornando-se uma cidade submersa completamente preservada. Apesar de estar submersa por décadas, a cidade permanece em um impressionante estado de conservação. Isso se deve ao fato de que a água calma, relativamente fria do lago, ajudou a proteger as estruturas de Tá danos. mantendo. Arqueólogos descobriram que os portões da cidade, paredes, pavilhões, arcos e até mesmo inscrições detalhadas estão quase intactos. Tá intacto, né? A Chicheng água não é mantém apenas um intacta. símbolo de engenharia antiga, mas também uma cápsula do tempo, que preserva aspectos culturais e históricos da China imperial. Sua preservação submersa permite vislumbrar a vida em uma cidade de milhares de anos, e até hoje é considerada uma das maravilhas submersas mais fascinantes do mundo. Incrível, né, pessoal? A próxima imagem, ela brinca um pouco com a realidade. Em uma época em que IAs de geração de imagens estão em ascensão, eu não duvidaria de que muitas pessoas que vissem essa imagem pensassem que se trata justamente disso. Mas não, essa imagem é real. Essa imagem me deixa intrigado. Nela podemos ver um círculo de estátuas, de mãos dadas e bem firmes, seja lá qual for seu propósito. Qual o objetivo dessas estátuas? Sua mensagem? E que povo teria deixado isso para nós? Bem, a resposta para isso é bem mais simples do que esperávamos. Trata-se de uma das várias peças de um parque subaquático, chamado de Grenada Underwater Sculpture Park, inaugurado em 2006, no Caribe. Essa peça em questão, tida como uma das mais icônicas do parque, se chama Vicitudes, e representa um círculo de 26 crianças de mãos dadas. As estátuas estão dispostas de forma circular, no fundo do oceano, simbolizando união, continuidade e interconexão da humanidade.
Essas figuras foram moldadas a partir de crianças de diversas origens, promovendo uma mensagem de diversidade. Um fato curioso sobre essas estátuas é que elas foram feitas com materiais que incentivam o crescimento de corais, ajudando a regenerar legal. a vida marinha. Vicitude simboliza a coexistência e a transformação, já que as estátuas se tornam gradualmente parte do ecossistema marinho. Muito massa, meu. Tá se tornando viva, né? Acaba se tornando estátuas vivas. De longe, essa imagem parece apenas um campo submerso de algas, mas ao aproximar, percebemos algo muito mais estranho. Um jardim, formado por enguias. Sim, enguias. Essa cena me causa uma estranheza enorme. O que deveria ser uma formação típica de plantas marinhas está sendo ocupado por criaturas, posicionadas estrategicamente para caçar. É algo um tanto quanto fora da realidade que conhecemos. Quer dizer, menos para os jogadores de Elden Ring, esses já estão familiarizados com isso. Mas que tipo de anomalia permite que essas enguias se comportem assim? A verdade é que isso é bem mais comum do que imaginamos. Essas criaturas são chamadas de enguias jardineiras e vivem em colônias no fundo do mar, onde se enterram parcialmente na areia, deixando apenas a cabeça e parte do corpo expostos. Elas se posicionam dessa forma para capturar plâncton e outros pequenos organismos trazidos pelas correntes marítimas. O movimento suave das enguias, em sincronia com a água, dá a impressão de que se trata de um campo de plantas marinhas balançando com a corrente. Quando detectam ameaças, as enguias rapidamente se retraem para dentro da areia, desaparecendo por completo. Não sei se é só eu, né? mas vendo novamente a imagem, sabendo dessas informações, essa imagem agora me passa um ar de tranquilidade. É como se essa formação fosse uma lembrança de que a vida simplesmente flui junto com a água, em harmonia com o ar de oceano. perigo, né? Me passa perigo isso aí. A próxima imagem é ainda mais intrigante. Um cavalo? À primeira vista, vemos apenas um tubarão devorando uma carcaça, mas não é qualquer carcaça, é a carcaça de um cavalo. A pergunta é, como esse cavalo foi parar aí, nas profundezas de um oceano? Sabe, essa é uma imagem que nos convida a pensar em diversos cenários, de como esse cavalo foi parar aí, ou o que poderia ter levado sua carcaça tão longe. Definitivamente o que vemos nessa imagem é algo bem comum. Essa imagem circula na internet e seus fóruns há mais de 5 anos, e sempre está intrigando as pessoas que a veem. Mas o que de fato aconteceu e como esse cavalo chegou aí? Bem, isso pode ser muito bem o resultado de inundações, acidentes em rios próximos ao mar, ou até descarte criminoso de animais. Uma vez no oceano, a carcaça se torna parte do ecossistema, atraindo predadores que vivem nas águas profundas. Mas o mais interessante é que, por mais macabro que pareça, isso é parte do ciclo natural da vida. Nas profundezas do oceano, onde a luz não chega e os alimentos são escassos, até mesmo uma carcaça improvável como a de um cavalo se torna um recurso valioso para as criaturas marinhas. O que para nós é perturbador, para eles é apenas a vida seguindo seu curso. É bizarro, hein? Opa, tô passando aqui para pedir para você, que tá curtindo o vídeo, para deixar o like e um comentário. Deixa o like aí, hein, galera. Isso vai fazer com que meu vídeo seja mais recomendado. E só lembrando, assim novas pessoas. Link na descrição. Como eu tô tomando café embaixo d'água. Link do vídeo. Bem, que tal você só clicar no botão de se inscrever e então hypar o vídeo? Aqui entre nós, um segredinho. Se você fizer tudo isso exatamente nessa mesma ordem e assistir o vídeo até o fim, vai liberar um final secreto. Eu nem deveria estar te contando isso. Mas bem, me digam depois se deu certo aí nos comentários, beleza? Bora voltar pro vídeo. Essa imagem talvez seja familiar para muitos de vocês, já que se trata de um caso que é um tanto quanto recente. Na imagem, podemos ver destroços do que seria um submarino de pequeno porte, indicando um provável destino terrível para seus tripulantes. E bem, estamos falando do caso do submarino Titan, da Ocean Gate, que ocorreu em 2023 e se tornou um dos incidentes marítimos mais comentados dos últimos anos. O Titan era um submersível experimental, projetado para explorar as profundezas do oceano, incluindo visitas aos destroços do Titanic, e repousam a cerca de 3.800 metros de profundidade no Atlântico Norte. Operado pela empresa Ocean Gate, a expedição visava oferecer uma experiência exclusiva para os turistas, por uma taxa de aproximadamente $250 mil por pessoa. Em junho de 2023, durante uma expedição com 5 tripulantes a bordo, incluindo o CEO da Ocean Gate, Stockton Rush, o Titan perdeu comunicação com a embarcação de suporte cerca de 1 hora e 45 minutos após a descida. Durante os primeiros dias de buscas, a narrativa mais divulgada pela mídia era de que os tripulantes tinham uma janela crítica de 96 horas de oxigênio, o que significava que o suprimento acabaria por volta de quinta-feira, 22 de junho de 2023. Isso gerou uma corrida frenética com equipes navais dos Estados Unidos, Canadá e outras nações mobilizando sonares, aviões e navios para localizar o submersível. Entretanto, após a descoberta dos destroços, ficou claro que o Titan havia implodido poucos minutos após a perda de contato, ainda no domingo, dia 18 de junho,
A implosão foi tão rápida e catastrófica que os sensores das embarcações de apoio não conseguiram registrar qualquer sinal de emergência. Caraca, que tenso, Pra quem né? acompanhou na época as notícias, sabe como esse caso foi comentado, e como a mídia deu destaque para o fato de que haviam poucas horas até o oxigênio acabar, fazendo toda a busca pelo Titan algo bem urgente. Mas na realidade, tudo ocorreu tão rápido que a tripulação provavelmente nem sentiu seu fim. Eu ainda me lembro quando foi divulgado que o controle usado para controlar o Titan era um daqueles controles cachorro da Logitech, e que o submarino aí tinha foi- reprovado em um monte de teste de segurança. Sei lá, topar participar de explorar as profundezas num negócio desses é muito falta de amor à vida. Internet caiu, mas voltamos, pessoal. A última imagem que veremos hoje é algo um tanto quanto chocante e perturbadora. Por isso, se você é alguém sensível a imagens de acidentes, eu recomendo fortemente que você pule para o final do vídeo. É só avançar para o próximo capítulo usando seu cursor, beleza? Vamos que vamos. Que isso? A imagem mostra um antigo traje de mergulho, com detalhes que revelam um acidente terrível. Seu visor agora se encontra preenchido com um material carmesim, como se fosse carne e sangue. Essa imagem para mim é uma das mais enervantes que eu já vi, e só de olhar para ela já bate um desconforto, um incômodo, pois sabemos exatamente do que se trata. Uma falha de despressurização que resultou em um acidente terrível. Meu Mas Deus bem, do céu. vamos mais fundo nessa história. Que acidente foi esse? Bem, a imagem está associada ao incidente de Byford Dolphin, um dos acidentes mais trágicos e bizarros na história das operações de mergulho industrial. Em 5 de novembro de 1983, uma falha catastrófica de despressurização 83 em só? uma plataforma de petróleo no Mar do Norte transformou uma operação comum de mergulho em um verdadeiro pesadelo. Nesse fatídico dia, uma equipe realizava uma transferência de mergulhadores de uma câmara de descompressão para um compartimento de mergulho. O processo dependia de pressurização cuidadosamente controlada, já que os mergulhadores operavam sob condições de saturação, onde seus corpos se adaptavam a altas pressões durante longos períodos. Porém, devido a um erro humano ou uma falha no equipamento, que ainda é discutida até hoje, a escotilha foi aberta prematuramente. O resultado foi uma descompressão instantânea e devastadora. O mergulhador que estava mais próximo da escotilha, Ivar Simonsen, foi brutalmente desmembrado pela diferença de pressão. Os efeitos foram tão extremos que partes do corpo foram ejetadas para fora da câmara. Meu Deus do Os outros céu. 4 mergulhadores, ainda dentro da câmara, também faleceram instantaneamente devido ao colapso dos gases em seus corpos. Esse capacete danificado e tomado por sangue nos lembra dos horrores desse evento, onde a estrutura corporal dos mergulhadores não pôde suportar a súbita mudança de pressão. Essa cena simboliza o horror e a tragédia associados a esse Caraca, incidente, bicho. deixando um lembrete sombrio sobre os riscos mortais enfrentados por profissionais que trabalham em ambientes de alta pressão. Meu Deus do céu. Esse último caso foi bem bizarro, e pelo fato de envolver coisas como plataformas petrolíferas, construções e máquinas humanas, me lembrou que há um tempo atrás eu fiz um vídeo falando exclusivamente sobre a fobia que envolve esse medo de máquinas submersas, a submecanofobia. Vocês podem clicar nesse card que está Excelente aparecendo para vídeo, ir pessoal. assistir esse vídeo, pois lá eu Excelente consegui cobrir vídeo, hein? muita coisa relacionada a isso, desde navios afundados até animatrônicos velhos de parques aquáticos. Muito bom, Sério, Amin. vocês deveriam dar uma conferida. A parte que eu falo e mostro os animatrônicos É isso, bem galera. bizarra. É E isso olha, demais. deixa a FNAF no chinelo. Tô nem brincando. Mas enfim, eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Só lembrando, galera, que o link pro vídeo original vai estar aqui na descrição. Muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo deste humilde e pequeno canalzinho. Valeu demais, hein?